Neste primeiro caso, temos uma viga de comprimento L, uma carga P a uma distância D e duas reações em A, RA e MA. Para esta montagem, temos as equações. A primeira equação do carregamento, a segunda do esforço cortante, a terceira equação é do momento, a quarta equação da tangente e a quinta e última da linha elástica. Agora, para essa montagem, temos os gráficos. O primeiro gráfico do carregamento, note que em 45 centímetros do engaste, temos uma carga pontual. O segundo gráfico do esforço cortante, o terceiro do momento fletor, o quarto gráfico da tangente, note que em zero a tangente sai de zero, pois é engastada. O quinto gráfico temos a linha elástica teórica e o sexto gráfico temos a linha elástica teórica versus experimental. A linha verde é experimental e a azul é a teórica. Para essa montagem, temos uma viga de comprimento L engastada em A e apoiada em B. Uma carga P e um momento a uma distância D do engaste A. Em A, temos duas reações, RA e MA. Em B, temos RB. Para essa montagem, temos as equações. A primeira equação do carregamento, a segunda equação do esforço cortante, a terceira do momento, a quarta da tangente e a última da linha elástica. Para os gráficos, temos o primeiro gráfico do carregamento, o segundo do esforço cortante, o terceiro gráfico do momento fletor, o quarto gráfico da tangente, o quinto gráfico da linha elástica teórica e o sexto gráfico da linha elástica experimental e a teórica. A linha verde é a experimental e a azul a teórica. Bom, aqui no caso 3, nós temos uma viga engastada em A, portanto a gente vai ter uma reação de momento que a gente chamou de MA, e uma reação que a gente chamou de RA, e no final da viga em B, uma reação que a gente chamou de RB, e uma carga pontual P a uma distância D do início da viga. Viga essa que tem comprimento L. Nós temos como o carregamento varia com x, integrando nós temos como o esforço cortante varia com x, integrando nós obtemos como o momento varia com x, integrando de novo como o θ varia com x, e integrando mais uma vez, por último, como a deflexão da viga varia com x. Lembrando que os valores de RA e de MA nós obtemos com as condições de contorno. Aqui nós temos o gráfico do carregamento, que vai ser zero em todos os pontos da viga, menos justamente onde a carga pontual é aplicada, né? Que aí nós teremos um valor. Aqui no gráfico do esforço cortante, ele não começa em zero, ele já começa com um valor, porque no início da viga nós já temos a reação, né?
permanece constante até quando a carga pontual é aplicada. Aí nós temos um salto no gráfico e ele permanece constante até o fim. Aqui no gráfico do momento fletor, ele também não começa em zero devido ao engaste. Ele já possui uma reação de momento no início da viga. Aqui o gráfico da tangente, que inicia em zero devido ao engaste. Aqui o gráfico da deflexão essa que vai ser zero tanto no início tanto no fim devido às reações, e que o mais próximo de onde a carga pontual for aplicada, maior vai ser a deflexão. E aqui um gráfico comparando a deflexão teórica com a experimental. No quarto caso, nós temos uma reação em A, uma reação em B, e novamente uma carga pontual P a uma distância D do início da viga. Comprimento L a viga. Aqui, carregamento variando com x, esforço cortante variando com x, momento variando com x, θ variando com x e a deflexão da viga variando com x. Lembrando que essa constante aqui, nós obtemos utilizando a condição de contorno de que quando x for igual a L, a deflexão vai ser zero. E aí, substituindo x por L nessa equação da deflexão aqui, nós obtemos o valor dessa constante. Aqui nós temos o gráfico do carregamento, mesma coisa do caso 3, em que em todos os pontos o carregamento vai ser zero, menos onde a carga pontual é aplicada. No gráfico do esforço cortante, ele também não começa em zero, permanece constante até a carga pontual, temos o salto, constante até o final. E aqui o gráfico do momento fletor, começa em zero e termina em zero, e que como o esforço cortante é derivado do momento, onde aqui no gráfico do esforço cortante for constante, aqui no momento a gente vai ter uma reta. Aqui o gráfico da tangente, aqui o gráfico da deflexão, começa em zero e termina em zero, e aqui o gráfico comparando a deflexão teórica com a experimental. O erro é a diferença entre um valor obtido ao se medir uma grandeza e o valor real ou correto da mesma. Em todos os experimentos foi considerado que o valor real é o valor observado nos relógios comparadores. Para o primeiro caso, temos o gráfico mostrando a posição teórica da viga, que é a linha azul, e a experimental. Neste experimento, o erro médio foi de 5,28. No segundo experimento, temos aqui o gráfico que mostra a deflexão experimental da viga, que é a linha verde, e a teórica, que é a linha azul. Podemos ver que as deflexões experimentais e teóricas coincidem por praticamente todo o comprimento da viga. Aqui temos a distribuição de erros, de forma que o erro médio encontrado foi 0,89. No terceiro caso, temos a viga somente com a carga pontual. Aqui é apresentado o gráfico da deflexão experimental e a teórica, e aqui a distribuição de erros entre os relógios comparadores. Para esse caso, encontramos o erro de 2,22%. Para o quarto e último caso, temos a deflexão teórica e experimental aqui, a teórica é a linha azul e a experimental é a linha verde, e aqui temos a distribuição de erros ao longo dos relógios comparadores. O erro médio foi de 2,92%. Tendo em vista esses erros encontrados na prática, podemos levantar algumas hipóteses que possam justificar as diferenças entre a teoria e a prática. Uma dessas hipóteses é a aproximação do raio de curvatura de uma função. Nós consideramos esse problema que não é hiperestático e resolvemos, pelo integrador numérico, a equação considerando todos os termos, isto é, considerando a primeira derivada. Entretanto, podemos verificar que essa aproximação foi sim válida, isso porque, como podemos ver aqui nesse gráfico, a linha vermelha é a linha sem aproximação, ou seja, considerando todos os termos deste teorema, e a linha azul é a linha com aproximação, e elas se coincidiram por todo o comprimento da viga. Com isso, verificamos também que, na prática, essa aproximação, além de facilitar os cálculos, é muito boa. As outras fontes de erros que podem ser consideradas estão relacionadas à velocidade de colocação da carga, que transforma um problema em um problema dinâmico ao invés de um problema estático. Além, é claro, dos erros relacionados às medidas e aos instrumentos de medição.